Então, vamos partir para a nossa ferramenta da semana. Já na transparência anterior, eu falava a respeito da importância de identificarmos as oportunidades, as fraquezas, os pontos positivos, os pontos fracos das organizações. Por que disso? Porque é importante que a gente esteja sempre bem situado o que podemos fazer para melhorar a nossa organização, né? E análise de SWOT é uma palavra inglesa que simboliza lá os strengths, pontos fortes, weakness, pontos fracos, oportunidades, opportunities são oportunidades, e threats, que são as ameaças e riscos, né? Em português, a gente colocaria como fofa, né? Mas é mais conhecido como análise de SWOT. E essa análise de SWOT, ela é bem identificável a partir do momento que a gente explica esse fluxograma. Então, o ambiente interno, ele estuda o quê? Nossas forças, nossas fraquezas, porque são todas informações internas que nós temos. E o ambiente externo são o quê? As oportunidades e ameaças, né? Nossos fornecedores, oportunidade de repente ganhar mais dinheiro com algum novo segmento, novo produto, novo serviço. Tudo isso, depois de identificado, vai ser importante para nós traçarmos diretrizes organizacionais, definições de cenários e uma formulação de estratégia, um plano de ação para a gente pôr em prática e, se a gente tiver sobre ameaça, tentar colocar um planejamento estratégico em cima disso para melhorar. Se a gente já tem aí algum ponto positivo, vamos tentar melhorar mais ainda para fazer que esse ponto se torne cada vez mais forte. Se a gente tem alguma fraqueza, vamos trabalhar para diminuir essas fraquezas, certo? Então, é uma ferramenta muito fácil de se lidar. Vamos lá, vamos tentar entender melhor. Então, na análise externa e interna de SWOT, nós temos fatores externos à organização e fatores internos à organização. Como os vimos na transparência anterior, os fatores externos são as ameaças e oportunidades, e os fatores internos à organização são as forças e as fraquezas. Então, vamos lá ver quais são cada uma delas. Ameaças são tendências sociais, econômicas, comerciais e políticas com consequências potencialmente negativas, coisas que se deve negociar com o mundo exterior para melhorar. Oportunidades, tendências sociais, econômicas, comerciais e políticas com consequências positivas para a empresa. Forças, recursos e habilidades superiores que se dispõem para explorar oportunidades e minimizar as ameaças. Fraquezas, deficiências que inibem a capacidade de desempenho e devem ser superadas para evitar as falhas. Então, o que a gente faz? Lá numa reunião de brainstorm, a gente tenta elencar elencar todas essas informações e a gente vai expô-las no nosso quadradinho aqui. Vamos pôr nossas ameaças, nossas forças, nossas oportunidades, nossas fraquezas, e aí a gente vai o quê? Trabalhar todas essas situações, tá? Então a gente tem lá os pontos fortes, que é o favorável, são os pontos fortes e oportunidades. Os desfavoráveis são os pontos fracos e as ameaças, né? Os fatores internos são os pontos fortes, os pontos fracos a gente obtém facilmente, é só fazendo uma reunião mais tranquila, e os fatores externos, que a gente vai ter que trabalhar um pouco lá com a equipe de marketing, o serviço de atendimento a cliente, então é por isso que é importante a gente ter sempre um feedback de todos os setores da empresa, porque essas informações às vezes a gente não tem. A gente precisa ir atrás, ameaças, quem são nossos concorrentes, quem está vindo externamente, né? Que aplicativos, que novos portais estão nos prejudicando, está prejudicando nossas vendas. Hoje a gente observa que Submarino, Americanas, Amazon são portais muito poderosos que estão vendendo de tudo. Então, quer dizer, é a margem de lucro que a gente começa a perder, porque é um concorrente a mais. Pode até a gente não achar, mas é assim. Eu, particularmente, ainda mais nesse momento de pandemia, eu, antes de comprar qualquer coisa no comércio, eu vejo se não é possível, se não está mais barato, comprar pela internet, né? Então, o ambiente externo estuda as ameaças para transformá-las em oportunidades, certo? A ideia é sempre essa. Aquilo que é ameaça, eu vou tentar trabalhar em cima dessa ameaça para transformá-la numa oportunidade para mim. Falando de ambiente geral, né?
que a gente tem ali nas transparências anteriores, a gente fala que o ambiente geral é tudo que está em torno que pode contribuir de uma forma até indireta, mas contribui em problemas que geram para a gente. Então, a gente tem, por exemplo, econômico, que indica como os recursos são distribuídos e usados no ambiente. O PIB interno brasileiro, a inflação, os juros, tributos, novas leis. A gente está vendo isso muito agora na pandemia, né? As leis da prefeitura influenciam demais no desempenho das organizações. Um dia abre um determinado negócio, outro dia fecha. Amanhã o comércio pode fechar totalmente, novamente. Então, isso aí interfere bastante. Então, é o que? O ambiente geral. E ele também está vinculado ao social, que são as características da sociedade na qual se situa a organização. Por exemplo, os níveis educacionais de estilo de vida, distribuição geográfica, costumes, crenças, tudo isso aqui pode interferir e bastante lá na situação da sua organização. Eu vou tentar abrir uma empresa num lugar onde eu tenho possibilidades de ter funcionários com nível intelectual que satisfaça as minhas necessidades. Então, é importante que na hora que você faz o projeto de estratégico da sua organização, lá no seu plano de negócio, que você, quando for escolher o local, a cidade, o bairro, que você tenha mão de obra que seja interessante, que encaixe com o seu perfil de funcionário qual você pré-determinou. Porque senão você vai ter que trazer gente de fora. E trazer gente de fora vai te custar muito caro, certo? Além disso, a gente também tem os estilos de vida, distribuição geográfica, os costumes, as crenças. Essa questão de distribuição geográfica, muitas das empresas, elas estudam muito antes de abrir seus próprios negócios, né? Por que a maior parte das empresas estão lá em Curitiba? Porque o escoamento de produção é muito mais fácil do que estando aqui no interior do Paraná, né? Então, fica muito mais longe, 400, 500 quilômetros até chegar no Porto Paranaguá. Para que o cara vai gastar dinheiro todo isso com logística? Então, o cara vai e monta em lugares muito próximos dos portos. Ainda falando sobre o ambiente geral, nós ainda temos as questões políticas e as questões legais que interferem bastante, principalmente questões políticas legais, né? Que a gente vem bastante a partir da aprovação de leis, né? Essas leis não tem como reclamar depois, né? Uma vez que está aprovada, felizmente a gente tem que se adequar a elas. E ainda a gente tem o ambiente tecnológico, né? Que são novas abordagens para a produção de mercadoria e serviços. Tecnologia que só nos auxilia a reduzir custos e aumento de produtividade, né? Então, como eu falei para vocês, quando eu me formei, a gente não tinha nem essa disciplina. Hoje nós temos, e ela é de suma importância, porque a tecnologia ajuda demais as organizações. Já o ambiente operacional, a gente tem o quê? O cliente, a mão de obra, temos o fornecedor, temos as questões, os fatores internacionais, temos as concorrências e todas elas acabam influenciando diretamente a minha empresa. Então, não vou ficar voltando a todas essas questões, né? Mas é muito simples, só dar uma olhadinha lá, que os conceitos vocês já sabem de cor salteado. Inclusive, isso aqui já deve ter sido visto por vocês em Interior Geral da Administração. O que é importante para a gente, para a nossa análise soft, é a gente fazer o diagnóstico das ameaças e oportunidades. Como fazer esse diagnóstico? Gente, para fazer esse diagnóstico, para obter essas informações, é importante que a gente tenha caminhos, ferramentas para isso. Eu utilizaria reuniões de brainstorm, eu utilizaria os relatórios da empresa. E aí você vai mensurando todas as informações. Então, as oportunidades são as situações externas, atuais ou futuras, que, se adequadamente aproveitadas pela empresa, podem influenciá-las positivamente, e as ameaças são as situações externas, atuais ou futuras, que são eliminadas, minimizadas ou evitadas pela empresa, podendo afetá-la negativamente. Então, o que a gente está tentando fazer é evitar que essa ameaça nos afete. Então, por isso que a gente tem que o quê? Antecipar essas ameaças. E a gente só vai obter isso fazendo
obtendo, puxando, resgatando essas informações para a gente analisar. Então, na análise soft, nas oportunidades e ameaças, a gente fez um quadrinho aí para identificar para vocês o que pode ser num quadro aí hipotético de uma empresa. Exemplos como no oportunidades externas, mudanças demográficas, políticas sociais e econômicas, mudanças da legislação, novas tecnologias, abertura de mercados, né, Mercosul, a ALCA, concorrência com dificuldades, produtos substitutos, parcerias com distribuidores, fornecedores, e aí vai. Nas ameaças externas, temos que a alteração dos gastos e hábitos dos clientes, novas tecnologias, mudanças demográficas, políticas sociais e econômicas, declínio do produto, ciclo de vida do produto, globalização dos mercados com novos concorrentes, produtos substitutos, novas parcerias entre os concorrentes e por aí vai, certo? Então, a gente tem aí uma série de situações que eu quis colocar para vocês bem detalhadamente, para vocês identificarem o que são oportunidades e o que são ameaças, beleza? Tendo como base tudo isso, a gente vai passar para os pontos fortes e os pontos fracos, as oportunidades e as ameaças dentro lá da nossa caixinha, onde a gente faz a análise. Então, fatores internos, fatores externos. Fatores internos são o quê? Os pontos fortes, os pontos fracos. Fatores externos, as oportunidades e as ameaças. O que eu faço com os pontos fortes? Use-os. Faço marketing deles. Utilizo-os como o fortalecimento da minha marca. E os pontos fracos? Elimine-os. Tento transformá-los em quê? Em pontos fortes. O que eu faço com as oportunidades? Aproveito-os. Para quê? Para transformá-las em pontos fortes. E as ameaças que eu faço? Evite-as. Faço com que eu tento eliminá-las de vez, para, de repente, aproveitá-las e transformá-las em pontos fortes. Então, tudo se baseia em transformar tudo em pontos fortes. Então, pontos fracos e ameaças, sempre atento. Oportunidades, mais atento ainda, porque estão aí na minha frente e eu posso estar ganhando, estar perdendo tempo com uma situação que eu possa começar a transformá-la num ponto forte para a minha organização. Então,